Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar do assunto o negro na sociedade contemporânea. Isso mesmo, assunto importante, hein? Então eu já vou te dar uma dica. Pega aí teu caderno, pega a tua caneta, teu lápis, teu marca-texto, para você anotar e deixar em destaque as dicas e informações que eu vou te passar nessa nossa videoaula de hoje. Combinado? Para ficar tudo mais fácil, tudo mais simples, eu dividi esse conteúdo em 3 partes. Olha só, na primeira parte, a gente vai falar da situação dos negros no mundo atual. Na segunda parte, vamos tratar da segregação racial nos Estados Unidos. E na terceira e última parte da aula, vamos tratar da segregação racial na África do Sul. Esse conteúdo você já estudou durante parte do ano letivo. Só que agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas temáticas relacionadas aos negros na sociedade contemporânea. Combinado? Fechado? Podemos começar? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira parte da aula, que retrata a situação dos negros no mundo atual. No mundo atual, na contemporaneidade, nós temos a busca por igualdade de oportunidades como a grande finalidade dos negros e também do movimento negro. Isso vem marcando a história dos negros, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Então, para você começar a anotar aí a sua aula, o seu caderno, o seu conteúdo, você começa assim, ó. Uma das principais finalidades dos negros no mundo contemporâneo é a busca por igualdade de oportunidades. Foca nessa palavra igualdade, ok? A busca por igualdade de oportunidades. Mas se existe uma busca por igualdade, é porque existe o quê? Existe a desigualdade. E essa desigualdade entre negros e brancos, ela não é apenas desse momento, ela não surgiu ontem ou hoje, mas é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo na história das sociedades, sobretudo se a gente está falando do Brasil, que é uma sociedade, é um país onde durante mais de 3 séculos houve a escravidão dos negros, ok? Então as marcas dessa desigualdade histórica ainda estão presentes e são percebidas nos dias de hoje, nas relações cotidianas, nas relações sociais. Outra coisa para você anotar também, desigualdade histórica. Anote isso aí. Quando a gente fala de uma desigualdade histórica, a gente fala de uma coisa que está sendo construída ao longo do tempo. Lembra que eu te falei que no período colonial, o Brasil, durante mais de 3 séculos, teve escravidão? E quem foi escravizado? Foram os negros, foram os africanos. Então isso tem reflexo também nas relações sociais da sociedade atual, do que é o Brasil hoje em dia, certo? Por isso que a gente chama de desigualdade histórica, devido a essa construção histórica e social da desigualdade, do preconceito, da discriminação. Muitos negros permanecem marginalizados, sofrem com racismo, preconceito racial e a discriminação também, e não encontram condições igualitárias de educação e desenvolvimento profissional. Então é como eu te falei, é o reflexo da desigualdade construída historicamente, da desigualdade construída socio-historicamente também. Não é só historicamente, mas também fruto das relações sociais que se desenvolvem, se consolidam, se perpetuam. Então é mais correto ainda você dizer que, além de ser histórica, essa desigualdade é socio-histórica. Ela é construída historicamente e perpetua determinadas relações e perspectivas nas relações sociais também. Atualmente, a população negra no Brasil ainda está em desvantagem em relação aos brancos em quase todos os itens e critérios. Por exemplo, renda, educação, saúde, emprego, habitação e também no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Se você puder, depois da aula, pesquisar o IDH atual do Brasil, você tem ali uma série de itens e critérios e também essa distinção das camadas da população, ok? Então você pode perceber que existe até hoje essa discrepância, essa distância muito grande entre o desenvolvimento humano, o IDH, a qualidade de vida das pessoas brancas e também das pessoas negras aqui no país. Fruto de quê, professor?
do processo de construção social e histórica das desigualdades raciais que a gente percebe até hoje no Brasil. E aí a gente tem como características muito marcantes na contemporaneidade, além do Brasil, que a gente já falou no começo, duas situações que costumam aí até ser muito cobrado também no vestibular, que aparece vez por outra no Enem, na prova da UEMA, por exemplo, que é a situação dos negros nos Estados Unidos, do final do século XIX até meados do século XX, e também o apartheid na África do Sul, ok? Então vamos lá. Nos Estados Unidos primeiro. A escravidão praticada nos estados do Sul foi abolida nos Estados Unidos mediante guerra civil, a chamada Guerra de Secessão, que aconteceu no século XIX, entre os anos de 1861 e 1865, em que os estados do Norte, comandados pelo presidente Abraham Lincoln, enfrentaram os estados considerados do Sul, confederados do Sul, que objetivavam fundar uma confederação separatista. Os estados do Norte venceram a guerra, a escravidão foi imediatamente abolida, então quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos foi Abraham Lincoln, e os brancos do Sul, onde existia a escravidão africana, buscaram maneiras de segregar os negros recém-libertos. Então assim, houve a Guerra de Secessão no século XIX, a Guerra de Secessão foi vencida pelo Norte, Abraham Lincoln libertou os escravos, mas não quer dizer que isso tenha acabado o preconceito. Uma coisa é acabar a escravidão, outra coisa é acabar o preconceito. São coisas diferentes. O preconceito continua a existir, e existe até hoje. E embasado nesse preconceito racial, que era muito forte no sul dos Estados Unidos, é que começou a existir dispositivos legais e maneiras dos brancos segregarem os negros que eram recém-libertos da escravidão. Os Estados Unidos, por ser um país que tem uma forte tradição federalista, cada estado norte-americano tem suas próprias leis. E isso até hoje é assim lá. Então você sabe, por exemplo, que tem estados nos Estados Unidos que têm pena de morte e outros não têm. Então existe uma liberdade, uma autonomia maior dos estados, diferente do Brasil. O Brasil não tem, os estados não têm essa autonomia tão grande. Nos Estados Unidos, sim, entendeu? Tem autonomia para formular leis que são próprias, que valem para aquele estado, que não necessariamente são absorvidas por outros estados. E aí os estados do Sul começaram a adotar algumas leis, chamadas de leis segregacionistas, logo após a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Foram promulgadas primeiramente no Tennessee. Em 1870, 5 anos depois do fim da escravidão, esse estado, o Tennessee, proibiu o casamento interracial. Professor, o que é isso? É quando pessoas de grupos étnicos diferentes se casam. Uma pessoa branca casar com uma pessoa negra. É um casamento interracial. O que o Tennessee fez? O Tennessee proibiu. Era proibido pessoas de etnias ou raças diferentes casarem entre si. E em 1875, logo depois, adotou um princípio legal denominado separados, entre aspas. Separados mas iguais, que embasou dezenas de leis e foi adotado por vários outros estados do sul dos Estados Unidos. Então o que aconteceu lá? Teve a guerra de secessão, o norte venceu o sul, Abraham Lincoln libertou os escravos, só que como o preconceito ainda era muito forte, os estados do sul, onde tinham muitos afro-americanos, começaram a impor determinadas leis que segregavam racialmente a população, que segregavam brancos e negros. O racismo promovido por leis discriminatórias cristalizou-se, se legitimou e normalizou-se nos estados do Sul, definindo-se o compartilhamento de espaços públicos e a divisão geográfica, mesmo de bairros residenciais, pela cor. E foi assim que nos Estados Unidos surgiu uma coisa chamada guetos. A periferia dos Estados Unidos geralmente leva esse nome, chamam de guetos. Os guetos eram regiões da cidade, das grandes cidades principalmente, onde a população negra ficava praticamente confinada àqueles bairros. Então existe até essa divisão do espaço também, essa segregação
espacial ou segregação urbana. Negros tinham que usar banheiros separados. Existia banheiro para pessoas brancas, banheiro para pessoas negras. Banheiro feminino para mulheres brancas, banheiro feminino para mulheres negras, entendeu? Então era tudo segregado. Tinham que estudar em escolas separadas também. Tem uma série que é muito famosa no Brasil. Com certeza você já assistiu algum episódio ou já ouviu falar, que é a série Todo Mundo Odeia o Chris. Ela se passa nos anos 80. 1985, Brooklyn e tal. Geralmente no começo tem o ano, né, que está passando aquela história ali. Então, a década de 80. Na década de 80, essas leis não existiam mais. Elas deixaram de existir nos anos 60. Só que o preconceito ainda era tão grande que mesmo nos anos 80 ainda existia essa separação aí na questão das escolas. O Chris, que é o personagem principal da série, é o único aluno negro que estuda na escola dele. Todos os outros são alunos brancos. Então, mesmo sem haver o impedimento legal, ainda havia essa cultura, né, de separação ali de instituições, de escolas, faculdades, entre brancos e negros. Tinham que jurar em Bíblias separadas no tribunal. Então, se tivesse alguma coisa no tribunal, uma pessoa branca, uma pessoa negra, não juravam na mesma Bíblia. Eram Bíblias diferentes, que era para não haver nem ali o contato, né, do toque, entendeu? De uma pessoa e depois outra. E deviam sentar-se no fundo dos ônibus e dos trens. Então, até no transporte público havia essa separação. As cadeiras da frente até o meio eram para pessoas brancas e os negros sentavam apenas na parte de trás do ônibus, certo? Então, para você ver como a segregação ela realmente foi efetivada, ela se legitimou. Havia uma política segregacionista, que é quando as próprias leis que existem no país estabelecem essa divisão, essa separação, essa segregação racial. Aí teve um episódio, um acontecimento que impulsionou a resistência dos negros. Impulsionou o surgimento dos movimentos contrários à segregação, que ocorreu na cidade de Montgomery e foi protagonizado por uma mulher negra chamada Rosa Parks. Rosa Parks ela não aceitou ceder o seu assento, seu lugar no ônibus, né, numa viagem de ônibus a um passageiro branco. Ela estava supostamente no local ali que ela não podia sentar, tinha um passageiro branco em pé, ela deveria ceder o lugar segundo a lei, mas ela se recusou. E essa recusa, essa atitude dela, desencadeou uma série de manifestações e um boicote de mais de um ano, 382 dias, ao transporte coletivo lá em Montgomery. Inclusive, ela foi presa em flagrante por ter descumprido essa determinação legal ali nesse episódio do ônibus, né, que aconteceu no dia 1º de dezembro de 1955, ok? Esse tema, essa questão da segregação, foi enfrentado por movimentos reivindicatórios dos direitos civis, que hoje a gente chama de movimento negro norte-americano. Para negros, por meio de marchas, passeatas, boicotes, ações judiciais e até mesmo algumas ações violentas aconteceram. Havia um movimento de desobediência civil. O que é isso, professor? Desobediência civil é quando um grupo social deliberadamente desobedece à lei, porque ele considera que aquela lei não é uma lei justa. Então se organiza para boicotar, para desobedecer aquela lei. Cujo principal líder foi o pastor Martin Luther King Jr., que também é um nome muito popular, né, na cultura ocidental. A figura de Luther King, o nome dele é um nome muito forte, sobretudo quando a gente fala de movimentos sociais, de luta por direitos civis. E havia também um movimento adepto da luta armada, que era mais violento, digamos assim, que era um movimento formado por negros muçulmanos e liderado por Malcolm X, que é outro também nome de referência da cultura pop ocidental do século XX. Tanto Luther King quanto Malcolm X são exemplos de luta e de resistência dos negros nos Estados Unidos. E os dois foram líderes desse movimento que, depois de algum tempo, conseguiu fazer com que as leis segregacionistas deixassem de existir. Aí você pergunta, professor, então acabou o racismo? Não, jovem. O racismo continua a existir. O que acabou foi as leis segregacionistas, elas que deixaram de existir. Elas foram revogadas. Mas não quer dizer que o preconceito deixou de existir. É outra coisa, ok? E aí a gente vai agora para a África do Sul. Vamos falar um pouco sobre a trajetória de Nelson Mandela também. Após a vitória britânica na Guerra Sul-Africana de 1902, começo do século XX,
formou-se um estado unitário lá na África do Sul, tendo o inglês e o holandês como línguas oficiais. E práticas racistas foram institucionalizadas pela lei logo depois da Guerra Sul-Africana. Por exemplo, foi estipulada uma reserva dos melhores empregos para brancos. Então, os melhores empregos que tinham era para pessoas brancas. Restrição do direito de propriedade. Leis que obrigavam a permanência de negros nos subúrbios. Mais uma vez, a segregação urbana. Então, existiam bairros ou locais específicos da cidade onde os negros podiam morar, em outros não. Leis que restringiam o fluxo de africanos do campo para a cidade também. Então, existe uma série de dispositivos legais que oficializam uma prática de segregação. Como é que a gente chama isso mesmo? Política segregacionista, certo? Portanto, a modernização, urbanização e industrialização foram norteadas por políticas segregacionistas. Traduzindo, o desenvolvimento econômico, urbano, comercial da África do Sul é diretamente proporcional à existência da segregação racial, infelizmente. Quanto mais se desenvolvia a indústria, o comércio, quanto mais se desenvolvia a África do Sul economicamente, mais existiam práticas de segregação racial também. Um trabalhador branco na África do Sul, atenção para esse dado, chegava a ganhar 50 vezes mais do que um trabalhador negro. 50 vezes mais. Vamos colocar esse número? Vamos supor que um trabalhador negro ganhe R$1.000. O trabalhador branco que desempenha a mesma função ganha quanto? R$50.000. Diferença de 50 vezes, né, maior. Além disso, havia uma política governamental com a finalidade de manter os negros na zona rural, de afastar os negros do desenvolvimento urbano das cidades principais da África do Sul. Entre 1939 e 48, a segregação racial se tornou ainda pior, foi mais intensificada. A incapacidade do governo em controlar as migrações teve como consequência a favelização, a gente chama no Brasil, né, favelização, e proletarização de comunidades negras nos grandes centros urbanos, porque existia um impedimento dos negros saírem da zona rural para a zona urbana. Só que o governo não conseguia controlar. Então, quando os negros chegavam na cidade, eles eram mais uma vez segregados, marginalizados. Eles iam morar nas periferias, né? E aí isso tornava ainda maior as tensões raciais entre brancos e negros. Além disso, o Partido Nacional, que liderava o governo da África do Sul, expandiu, se tornou ainda mais ampla a chamada legislação segregacionista, limitando ou até mesmo barrando o acesso dos negros ao trabalho, moradia, uso da terra, educação, serviço de saúde e representação política. Ou seja, eles não tinham direitos básicos, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos também. Então existia ali uma segregação quase que plena, total, completa entre brancos e negros naquela situação ali na África do Sul. Os negros sul-africanos foram privados de direitos civis fundamentais, como a liberdade de expressão, de locomoção, de ir e vir, né? Porque tinham regiões que eles não podiam simplesmente transitar, e também não existiam direitos políticos. Em 49, casamentos interraciais foram proibidos, assim também como aconteceu lá nos Estados Unidos, lembra, né? E a partir de 50, o território foi dividido em 8 áreas, denominadas homelands, onde os negros deveriam ficar confinados. Só podia ficar naquelas áreas, não podia ir para outros locais, né? Tinham impedido o direito de locomoção. A partir dos anos 40, com a ascensão da Liga da Juventude, liderada por Nelson Mandela, o partido ANC começou a mobilizar os negros sul-africanos. Mandela e outras lideranças influenciadas pela filosofia da não-violência de Gandhi, que inspirou suas táticas de desobediência civil e manifestações pacíficas na oposição a essas leis discriminatórias. Até que finalmente, em 89, as leis segregacionistas e as homelands foram abolidas, conseguiram, né, finalmente, abolir essas leis, e os prisioneiros políticos, incluindo Mandela, foram soltos e os partidos de oposição foram legalizados. Nelson Mandela, em 94, para encerrar nossa história, foi premiado com o Nobel da Paz e eleito presidente da África do Sul
iniciando um grande governo de conciliação nacional. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.